Olá, Júlio. Sim. Cá estamos neste agosto, com o Amoré de férias durante a semana, mas sem fugir à obrigação, que para nós é um prazer. A obrigação. Não é obrigação. Ai, meu Deus, o que é que a tutela dirá de nós dizermos que nos sentimos obrigados a falar? Não nos sentimos obrigados, é um prazer, não é? Pronto. Obrigação para com os ouvintes, porque lhes devemos isto. Eu tenho instruções para dizer que isto é o momento alto do meu dia, sempre. Pronto, muito bem. Obrigação no sentido em que devemos isto aos nossos ouvintes, não é? É curioso. Posso alucinar já? Por Ou favor, só a partir dos 3 minutos e meio? Por favor. Eu ia dizer, nunca falámos disso, mas é uma frase arriscadíssima. Mas não sei se. Eu quase que juro que sei a resposta, mas enfim. Não sei como é que você gere isso, porque eu gosto muito do que faço aqui. E eu estou a dizer aqui porque, no fundo, você tem uma vida profissional mais homogénea do que a minha, não é? Você faz rádio, faz imprensa, mas pronto, se calhar até estou enganado, mas você basicamente move-se na área da comunicação. Sim, pronto. Só, pronto. Eu tenho outras áreas. Mas é curioso verificar ao longo da vida como algo, bem, para falar com franqueza, algo que no início me despertava acima de tudo a ansiedade. No princípio, o que eu acho que é natural, pode ser uma racionalização da minha parte, mas no princípio eu sentia muito inseguro e tinha muito medo ou de estar a dizer asneiras, embora isso fosse pouco provável porque eu estava artilhado com os livros, etc. Mas estar a ser um terrível chato, etc. E não lhe escondo que a esse nível o Zé Gabriel e o Aurélio foram amorosos para mim, porque era complicado. Pronto. Depois o facto do programa ter começado a correr bem, como é evidente, também me tranquilizou. E depois, a partir de uma certa altura, a ansiedade diminuiu muito, nunca desapareceu. Você é testemunha disso, de vez em quando. Eu entro nas minhas paranoias e acho que não devia ter dito isto, ou devia ter repetido aquilo, etc. Mas não vou esconder que passou a reinar o prazer. Eu ainda hoje, e eu digo ainda porque já lá vão muitos anos, aqui há umas semanas atrás, quando eu ouvi que a rádio pública fazia 80 anos, eu pensei assim, há 80 anos não estou na rádio pública, mas mesmo assim já estou há uns anos largos. E pensei no privilégio que é ainda sentir prazer em fazer algo. Mas, à medida que os anos foram passando, porque estamos a falar de anos, aliás, no caso de qualquer um de nós. Bom, nós aqui juntos, sendo que o Amoré já existia antes, nós juntos já estamos aqui há 7 anos, não é? Pronto, já não é brincadeira, não é? E separados, qualquer um de nós também já fazia rádio, não é? Mas estava eu a dizer, a esse sentimento de prazer, sem o beliscar minimamente, sem lhe retirar uma centelha de brilho, juntou-se muito um sentimento de obrigação. Agora, a palavra obrigação, como a Inês disse, pode ter uma conotação de trabalhos forçados, das galés, quase. Que não é o caso. E não foi o caso, não. Mas eu passei a sentir-me cada vez mais com a obrigação de retribuir aquilo que tinha recebido Sem ao longo... dúvida. É? Claro. Também sentiu isto ao longo da sua vida? Porque claro. acho que as coisas não aparecem todas ao mesmo tempo. E portanto, pelo menos em mim, se calhar, sendo a Inês uma profissional a tempo inteiro e a corpo inteiro, coisa que eu não fui, se calhar consigo, as coisas apareceram ao mesmo tempo. Não, foi um crescendo, não é? Pronto, claro. É que eu senti isso claramente, sabe? E até a nível,
como é óbvio, ao longo destes anos todos tive reações más de pessoas que muito educadamente me escreveram dizendo que não concordavam com isto, com aquilo, outras até dizendo que eu tinha produzido afirmações que podiam ser eventualmente danosas, etc. Estou a deixar de parte as deselegâncias, pronto. Mas... fazem parte também do claro, fazem parte do... Não, mas estou a falar daquelas pessoas que assinam por baixo e que, com a maior das correções, dizem o senhor ou não tinha o direito de dizer isto, ou o senhor errou naquilo, etc. Eu tenho enorme respeito por isso. Porque a pessoa dá-se ao trabalho de escrever, seja um mail, seja o que for, e isto é uma forma de diálogo, como outro qualquer. E quantas vezes eu aprendi. Até em coisas minúsculas. Olha, eu acho que hoje em dia, não tenho aqui nada de madeira para bater, mas acho que hoje em dia já me habituei a dizer média e já não tenho que fazer esforço. E isso em mim foi o resultado de uma intervenção de um ouvinte que me disse Machado Vaz, isso em português diz-se média. E eu dizia sistematicamente mídia, como muita gente diz. Não era eu o único a fazer isso. Se calhar até me arrisco a dizer que há mais gente a dizer mídia do que média, mas não sei. Mas eu aí fiz um esforço e hoje em dia digo isso espontaneamente e tenho que o agradecer a um ouvinte que chamou a atenção. Mas depois, a um nível mais narcísico, se quiser, também houve uma evolução, que é, houve uma altura que eu fiquei muito contente porque achei que havia gente que gostava de ouvir os programas em que eu participava, e depois, com o andar dos anos, e acho que aqui tem muito a ver com o próprio trajeto de alguém, com o envelhecer, é evidente que seria de uma hipocrisia atroz eu não dizer fico satisfeito quando as pessoas na rua me dizem olha, eu gosto de ouvir o Amor é, porque estamos a falar de rádio, não estou a pôr de lado de maneira nenhuma a minha conversa de sexta-feira no Porto Canal. Mas há algo que surge e que de certa forma surge muito através da clínica, porque me parece gente de gerações mais novas, algumas dessas pessoas nem sequer verdadeiramente me conhecem, mas que vão por indicação de gerações mais velhas, com frases do género os meus pais já o ouviam no sexo antes e tal. E então apareceu outro verbo que é muito reconfortante, que é a sensação de que as pessoas confiam em nós. Têm a sensação que nós podemos fazer asneiras, mesmo na clínica, como compreenderá, porque eu dei esse exemplo, mas têm a certeza daquilo que ouviram ao longo dos anos, que nós tentaremos fazer o melhor possível. E isso numa profissão como a minha é extremamente importante. Já tem gerações de pacientes, já pode falar no plural, não é? Eu já tenho... Já pode ter, aliás, avós, pais e... Era o que eu lhe ia dizer, eu já tenho 3 gerações. Como compreende, eu de vez em quando, normalmente mais para o fim da adolescência, não é? Pronto, quando se está a chegar aos 20, etc. Mas, como é evidente, aparece-me garotada de 13, 14, 15 anos, em que já há 3 gerações, com salto ou sem salto. Os avós são da minha geração. Até pode acontecer que os avós não eram do sexo dos anjos, mas se calhar eram, não é? E os pais não, ou então eram os pais e não os avós, porque em relação ao sexo dos anjos havia muita gente que ouvia na adolescência. Portanto, muito mais jovens que eu, que já eram quarentão. E é muito engraçado e muito gratificante ouvir um rapazito ou uma rapariga que me olha de cima a baixo a tirar umas medidas, a avaliar o bicho e diz, bom, eu não percebo muito bem porque é que cá estou, mas o meu avô ou a minha mãe ou qualquer coisa pediu-me e disse-me para vir falar consigo.
É engraçado estar a contar isso, porque as pessoas vão à procura de respostas, não é? Sobretudo respostas, mas vão à procura de confiança e conforto também. Sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, porque nós temos uma noção da palavra conforto, épocose, numa sociedade como esta, que tem muito a ver com questões até materiais, contra as quais eu não tenho nada, minha querida. se há coisa que cale fundo no meu coração, é uma casa confortável, é, se quiser, um hotel confortável, tudo o que possa imaginar de um filho, eu ia dizer típico, retiro o típico, não quero ofender ninguém, mas de um filho da média burguesia portuguesa. Mas, numa profissão como a minha, mas eu arrisco-me a dizer, porque, como sabe, não raro as pessoas, o que é mais que justo, as pessoas quando se dirigem a mim falam de si também e não me deixa mentir no ar, mandam-lhe recados, quantas vezes nem são recados, é um beijinho à Inês, de vez em quando até há um diálogo curioso, porque há pessoas que o fazem de uma forma muito respeitosa, que é, e dê também um beijinho à doutora Inês Menezes. E eu digo, eu dou, mas eu o programa faço com a Inês. Exato. Não é? E as pessoas ficam assim, sobretudo as mais velhas, eu compreendo, porque a minha geração foi muito educada para, na dúvida, meter sempre o doutor. Porque neste país valorizou-se sempre muito o DR. Sim. Enquanto, felizmente, noutros países não. Porque um operário especializado vale tanto como um licenciado. Mas Portugal foi sempre um país de doutores. Eu fico contente só com o menina, se puderem só... E há quem diga à menina, Sim. e não lhe escondo que até há quem faça perguntas a que eu não sei responder. E que olham para mim com um certo ar de comiseração, porque eu suponho que eles pensam assim, irra, mas os tipos estão juntos há estes anos todos e ele não sabe a idade dela, por exemplo. Já me aconteceu mais do que uma vez. Então, olha, desculpe, e a Inês que idade tem? E eu começo autenticamente a patinar. Não é? Acho que num intervalo de 4 ou 5 anos já dei todas as respostas. Portanto, eu acho que já acertei, Inês. Mas agora, com quem e quando, isso não sei. Espero que me continue a favorecer. Mas essa questão realmente da confiança, digamos assim. Agora, eu arriscava-me a dizer que aí isso também conta em relação a si, na sua profissão. E estou a falar por mim mesmo. Eu hoje ouço pouco rádio, mas eu ouvi muita rádio. Hoje praticamente ouço rádio no carro. Mas fui um consumidor obsessivo, sem ser no sentido psiquiátrico da palavra, de rádio, sobretudo noturna. Eu sempre gostei de estudar à noite e estudava com rádio. E era muito curioso porque ou era um programa quase exclusivamente musical, pronto, com uma ou outra intervenção, a dizer quem canta, quem toca, etc. Ou quando eram programas de conversa, isso para mim contava muito. A imagem e não estou a falar de imagem física, a imagem que eu desenhava de alguém que não conhecia e o estabelecer-se de uma relação de confiança no sentido de eu achar que aquela pessoa era muito genuína naquilo que estava a fazer do outro lado ao microfone. E isso tornava a situação confortável. Na minha profissão, o que é que quer dizer confortável? Pronto, os meus sofás não são os melhores do mundo, mas também não são os piores. Mas, como compreende, com um psicólogo ou um psiquiatra, se a pessoa não se sente confortável, no limite não é possível trabalhar. Não é mesmo? E vou-lhe dar, se quiser... Também é um território que se conquista, não é? É verdade, tem toda a razão. Olha, e com os mais novos, estamos a falar há bocado, se conquista lentamente. Claro que pode haver uma daquelas epifanias.
e eles acharem-nos imediatamente graça e tal. Mas olha, no meu caso, a Inês sabe como eu visto. É uma moeda de duas faces, como todas, aliás, que é, tanto pode significar que o adolescente que eu tenho à frente diz, epá, este tipo está de jeans e tal, não, como é que se diz nos filmes policiais? Is not a suit, não é? Não é um fato. Um fato, um fato. E isso julgar de imediato a meu favor, como o adolescente ou a adolescente ficar desconfiado. Que é, mas espera aí, este tipo está quase a cair do tripé, tem 60 bem medidos ou mais e está aqui de jeans. Porque podem procurar o oposto e ver nisso respeito, não é? Por um lado, Sim. ou podem achar que eu estou a tentar seduzi-los, apanhá-los à má fé, percebe? A armar-me em adolescente, em mais jovem, que é para lhes captar a confiança. E aí imediatamente ficam na defensiva. Quando falava dessa relação que se pode estabelecer, e no seu caso também a estabeleceu ouvindo muito rádio à noite, é mais fácil estabelecer essa relação, não sei se é de confiança, não é? Mas de algum conforto, não havendo um rosto, apenas uma voz. E a partir do momento em que vamos ao consultório, temos que nos confrontar com uma pessoa de carne e osso, não é? É mais difícil. Isso é verdade, querida. Eu sou suspeito, a Inês sabe como eu nunca menti relativamente aos meus amores em termos de comunicação. Eu gosto de fazer televisão, mas adoro fazer rádio, é diferente. Desde logo porque acho que a rádio privilegia a palavra. Acho que a visão pode construir verdadeiras barreiras de distração, se quiser. Tensão, distração. Que faz com que a palavra passe para segundo plano. Sim. Isso custa-me. Não estou, como a Inês também, qualquer um de nós é capaz de ver um programa de televisão e estar atento ao que está a ser dito. Não é isso que está em questão. Mas eu sempre tive um prazer especial em ter apenas a palavra. Olha, desde logo sempre tive um enorme prazer em ouvir rádio de olhos fechados. No meu sofá, calmamente. Agora, a situação que põe. Em primeiro lugar, há a questão física. Nós construímos imagens a partir de vozes. É evidente que, no meu caso, e presumo que cada vez mais no seu também, as pessoas conhecem-nos, não é? Viram numa reportagem, numa revista, nisto, naquilo e naquele outro. Mas eu acho que não é exagero dizer que, há uns 20 anos atrás ou assim, as coisas não se passavam da mesma maneira. Por outro lado, com os mais jovens, nós temos estado a falar dos mais jovens, é muito frequente que os mais jovens nunca me tenham visto na televisão. E, portanto, quando construímos a imagem de alguém, há um primeiro problema, que é a imagem ou a realidade pode não corresponder à imagem que nós construímos. E quer queiramos, quer não, isso é uma pequena ou média ou grande desilusão. Também acontece, claro. É. Por isso, olha, aqui e ali houve problemas quando vozes verdadeiramente icónicas da nossa rádio passaram para a televisão. Porque as pessoas tinham construído uma determinada imagem física daquela voz e depois na televisão aquilo não correspondia. Não encaixava. Não encaixava. Aliás, olha, ele não me deixa mentir. Quando nós fazíamos o Sexo dos Anjos, houve alturas em que havia pequenas excursões para assistirem às gravações. O que nos dava muito prazer. Não podiam ser muitas pessoas, mas assim 3, 4, e ficavam do outro lado do aquário e tal. E eu e o Zé Gabriel divertíamos-nos sempre enormemente, porque havia muita gente que
ao ver-nos os três antes de começarmos a gravar, confundia o Zé Gabriel e o Aurélio. Porque o Aurélio tinha e tem um vozeirão e o Aurélio era muito franzino. E em contrapartida, o Zé Gabriel era como eu, um tipo baixote, com o seu pneuzito, mais velho, e portanto o engano era legítimo. Porquê? Porque tinham construído a partir da voz um corpo. No meu caso, e tendo eu a especialidade que tenho, e isto eu tenho a certeza que já lhe disse, há um outro fator que pode ser complicado. É a pessoa ir à espera, consciente ou inconscientemente, do tipo que dá umas gargalhadas com a Inês e que fala de cabrito e de vinho tinto e de uns trabalhos que depois a meio diz eu não acredito nesta estatística, kkkkkk. Como compreendo, o contexto de uma consulta de psiquiatria não é esse. E por isso, ao longo destes anos, eu ouvi pessoas que, muito educadamente, em geral, com um sorriso, me disseram: mas o doutor aqui é tão sério. Não quer dizer que eu não me ria nas consultas, mas não é tão fácil como no amor é, que, em geral, aliás, eu tive sempre uma visão do amor é, olha, isto tenho a certeza que nunca discuti. E é curioso, estamos a discutir a nós mesmos. Eu tive sempre uma visão do amor é um bocado de largo espectro, que é assim, eu sempre procurei fazer serviço público, mas tive sempre a noção, certa ou errada, que as pessoas também esperavam um bocadinho de boa disposição do programa. Claro. Pronto. Ora, em consulta, é evidente que eu não estou armado em Padre Eterno para lançar raios em cima das pessoas. Mas, nomeadamente, no início, eu estou, sobretudo, concentrado, eu e todos os meus colegas, em tentarmos perceber a narrativa de vida daquela pessoa, em estabelecer uma relação empática que não permite, por exemplo, em geral, que numa primeira consulta uma pessoa esteja na galhofa ou qualquer coisa. Às vezes acontece. Eu ia perguntar isso, mas depois dessa primeira abordagem pode ir acrescentando um bocadinho de boa disposição. Depende, claro, e depende muito do contexto. Não é? Sei lá, como compreende uma consulta ou de psicoterapia de apoio ou de psiquiatria clássica, tem muito pouco a ver, em termos de estilo, com uma psicoterapia de inspiração psicodinâmica, suponhamos, com uma ou duas sessões por semana, em que as coisas são muito mais formais, mesmo sendo face a face. A Inês sabe que eu não sou psicanalista. Portanto, não há divãs pelo meio, não é? Eu não teria direito a fazê-lo. Mas quer se queira, quer não, são contextos em que, em geral, a própria tentativa de aprofundar o que está em cima da mesa, se quiseres, é curioso, eu ocorrer-me e não recuo. Se quiser, é muito mais propício até à ironia, não é à custa do outro, é a ironia sobre os factos, que pode ser muito terapêutica, do que à gargalhada franca. Sei lá, por exemplo, a Inês dizia, cá estamos nós em agosto, etc. Como é evidente, embora em julho haja muita gente em férias, em julho houve uma data de gente que se despediu de mim, que eventualmente voltará em setembro ou em outubro, e que se despediu de mim num registro procatulado, digamos assim, que permite inclusivamente dizer, então, e o doutor, quando é que vai de férias, onde é que vai, e tal, e em que eu sou capaz de dizer qualquer coisa de espero que a água no Algarve esteja boa. É perfeitamente contextualizado, percebe? Mas que num outro registro psicoterapêutico não faria sentido. Portanto, acontece tem que ser mais formal. No verão, no Natal...
em que nos permitimos a esse registro mais informal, não é? Não, pode acontecer em qualquer altura, como é evidente, não é? Mas tem a ver muito com o contexto. Aliás, que é para eu não cair no pecado habitual, aquilo que hoje trazemos fala disso também. Porque temos estado a falar, no fundo, que é da nossa cumplicidade aqui. Acho que também posso ser isso. No fundo, o que eu faço aqui também é profissional. Portanto, a nossa profissão aqui, também na rádio, do consultório, mas o livro do Mário sobre educar com amor fala no contexto da educação. Ora, na educação também há um tempo para rir à gargalhada e há um tempo para estar sério. Pegamos hoje e na próxima semana Sim. no livro do professor Mário Cordeiro, Educar com Amor. Olha, que engraçado. Diga. Tínhamos nós a falar disto e eu agora olhei para a capa do livro e numa bolinha diz assim: o pediatra em quem os portugueses confiam. Confiança. Não é por acaso que isto está aqui escrito. Porque nós procuramos essa confiança. Nem não? mais. Ainda por cima, repara, não, aqui nem é para nós, é para os nossos filhos. Não é? A mensagem disto é dizer assim: ó gente, o tipo que escreve isto é o fulano em que os pais, os avós portugueses, mais confiam para opinar sobre eventuais problemas dos seus filhos. Isto é uma mensagem poderosíssima. De marketing. E agora a Inês diz assim, e não é verdade, não sei a medição, tenho a certeza absoluta que o Mário é um dos pediatras portugueses em quem os seus compatriotas mais confiam. Sendo que a confiança também tem vários graus, não É evidente. E de graus Não é? até. Agora, não conheço estudos estatísticos, nem top 10, nem nada, nem me interessam. Agora, evidentemente, sendo sobre as nossas crianças, a mensagem, na minha opinião, é muito bem escolhida. Porque podia-se sublinhar outro aspecto qualquer. Não é? Sei lá, o pediatra que mais sabe na Península Ibérica e arredores. É um elogio. E não é pequeno. Mas para aquilo que as pessoas vão buscar ao livro, ou querem ir buscar, na minha opinião, a mensagem que sublinha a confiança é muito mais eficaz. Porque também não somos cada vez mais desconfiados. Isto é quase contraditório, porque cada vez temos mais acesso à informação, não é? Sim. Estamos todos bem, muito melhor, aliás, informados do que alguma vez estivemos. E, no entanto, cresce em nós a desconfiança no outro, e não só, não é? Relativamente a muitas matérias. Tornámos-nos muito desconfiados em relação aos políticos, se calhar em relação à própria família, não é? Porque deixámos de apostar tanto nela, não acha? Acho. E depois há palavras que vivem em paredes meias, que é, a mim entristece-me dizer estamos mais desconfiados em relação aos médicos, aos nossos médicos. É uma frase que para um professor de antropologia médica é dolorosa. Mas atenção, acho ótimo que estejamos mais vigilantes em relação aos nossos médicos, mais exigentes em relação aos nossos médicos e numa relação mais olhos nos olhos com os nossos médicos. Porque estamos a falar de médicos. Noutras profissões diria a mesma coisa. Mas a Inês não pode esquecer que eu pertenço a uma geração que, quando olhava em volta, ainda via as pessoas num respeito quase, quando não mesmo, no registro da mitificação em relação ao padre, ao médico, ao professor. E agora é uma relação mais de igual para igual? Exatamente. Agora há uma avaliação, pelo menos com mais frequência, para saber se as pessoas são merecedoras do nosso respeito ou não. Não é o estatuto delas que garante a qualidade dos serviços que elas prestam, ou a sua formação moral, ou seja o que for.
E há 20 anos, já agora, sentia as pessoas de uma forma geral mais tranquilas? Em que termos? Se cresce em nós uma... Porque estamos aqui a falar de confiança, não é? O pediatra em que os pais confiam. Cresce em nós uma espécie de inquietação? Acho que sim. A todos os níveis, incluindo a questão da educação dos filhos. Penso que a Inês estava a perguntar em termos gerais, Sim, não é? sim, Pronto. sim. Eu acho que nós vivemos numa sociedade de uma inquietude enorme, que rima muito com insegurança também. As pessoas sentem-se cada vez mais inseguras, o que é complicado. É evidente que muitas das certezas que nós tínhamos há 20, 30, 40 anos revelaram-se ídolos de pés de barro. Mas, na realidade, as pessoas viam a vida mais a preto e branco. Porque ela era mais a preto e branco, mais lenta. Este a preto e branco nem sempre, muitas vezes, não é nada elogioso, porque a vida não é a preto e branco. O que se faz e o que não se faz, o que se deve fazer e o que não se deve fazer, quem é o quê, quem é quem, enfim, tudo isso. Mas, na realidade, as pessoas tinham pontos de referência, alguns dos quais até sinistros, diga-se de passagem, mas muito evidentes. Hoje em dia, a Inês o disse há bocadinho, disse, nós temos tanta informação, melhor informação, e é verdade. Mas misturada com essa melhor informação, também temos muito má informação. E, portanto, a capacidade de escolher, de discriminar, de não vivermos completamente submersos por toda essa informação, também é muito complicado. É a má informação que está a fazer com que haja mais desconfiança? Acha que sim? Não. Não. Acho que a má informação acentua a insegurança das pessoas. E quando digo má informação, não estou... Má informação tem a ver com voyeurismo, por exemplo, com... Não, nem sequer estou a falar de má informação deliberada, de manipulação, que também existe e que também sempre existiu. Quando nós falamos de informação, falamos de manipulação, e eu estava a falar de 40 anos atrás, oh minha querida, toda a informação deste país era manipulada. Não é por acaso que a minha família toda se juntava à volta da rádio, olha, lá está da rádio, para ouvir a BBC. O nosso PES em Londres. Porquê é que se ouvia a BBC? Porque se tinha a perfeita noção que a informação aqui... De vez em quando as pessoas têm a sensação, o que é legítimo para quem não viveu esses tempos, que a censura é muito simples. Chega-se lá, corta-se e, portanto, aquilo não é dito. Só. Essa é uma das formas de censura. Depois há outras formas muito mais subtis, que é manipulando o tipo de informação. Em vez de dizer isto, diz-se isto de determinada maneira que vai produzir um efeito completamente diverso em quem está a ver ou ouvir. E essa também nunca deixou de existir, verdade seja dita, não é? Nunca. Mas eu estava-me a referir a má informação no sentido até de informação errada. As pessoas, hoje em dia, olha, na minha especialidade, isso é... E porquê é que não é dizer? É particularmente gravoso, porque a doença mental continua a sofrer discriminação. A Inês lembra-se que, o ano passado, até houve colegas meus a pedirem aos políticos para não andarem a chamar às ideias umas dos outros esquizofrénicas, etc. Invocando que isso era uma falta de respeito para pessoas que sofriam dessa patologia. Porque a intenção era uma intenção de ofender o outro, de demonstrar que aquilo era uma coisa completamente disparatada, etc. Pronto. Mas, com tanta informação que existe, e alguma dela muito pouco cuidada, se quiser, Inês, até coisas que têm hoje em dia direito de cidade, são perigosas sob certos aspectos. Quando eu vou à Wikipédia e depois me dizem que as pessoas podem acrescentar e completar a informação, eu tenho que confessar que tremo um bocado.
Porque eu penso assim, mas alguém até com a melhor das intenções pode ter acrescentado uma informação que está errada. E depois eu vou falar com a Inês, cito isto, e não sei o que é pior, se é ser apanhado pelos que sabem, se é ser acreditado pelos que não sabem e que vão ficar com uma ideia errada, acerca seja do que for. Portanto, e na minha profissão, a Inês não imagina a quantidade de pessoas que aparecem completamente convencidas que têm um determinado diagnóstico. Porque leram 2 ou 3 critérios no Google, acharam que aquilo se aplica a elas e depois põem o carimbo em si mesmas. E isto tem consequências, minha querida. Sei lá, há pessoas que têm dias bons, têm dias maus, depois leram um determinado artigo e dizem variações de humor, picos de alegria, picos de tristeza, e entram no consultório e dizem, doutor, eu acho que sou bipolar. Bom, mas aí a palavra de um profissional costuma derrubar esse tipo de Está bem, pré-conceitos. está bem, mas é complicado que as pessoas pois, claro, funcionem assim. Bem, sobretudo se decidirem partir para a automedicação, por exemplo. Nem mais. E aí, até me arrisco a dizer que em termos de, ora então nem preciso ir a sítio nenhum, faço eu qualquer coisa, os riscos até podem ser maiores fora da psiquiatria. Eu ouço histórias de colegas meus sobre complicações em doentes que foram para o Google, diagnosticaram-se e trataram-se, pura e simplesmente, sem haver médico pelo meio. Muitas vezes criando outro problema, não é? Podem estar a tratar a doença errada no corpo errado, não é? Que ainda por cima é o Deus, não é brincadeira nenhuma. Essas coisas têm que ter algum cuidado. Bom, mas então, estamos nós e o pediatra em quem os portugueses mais confiam. Fala-se, por exemplo, em regras. Não é? A questão da disciplina parece ser importante. Sobretudo Eu acho que é. Sim. Em dose moderada, diria. É evidente. Porque se pergunta, as regras em excesso são positivas? Bom, se é em excesso já não serão positivas. Não é? Tem toda a razão. A Inês fez a pergunta e deu a resposta. O que é demais cheira mal, diz o povo. Exato. Pronto. Mas é curioso porque também na capa do livro é muito engraçado porque vem uma palavra que depois, como seria inevitável, eu vi a capa e pensei assim, por que página é que o Mário demolirá esta palavra? E não foi preciso esperar muito, como eu pensava, foi na página 21, o que, se descontarmos o índice, etc., reenvia para a página 10. Porque é dito assim, um guia de afetos e sentimentos para que os seus filhos cresçam felizes e equilibrados. A palavra guia, sobretudo para os velhos companhões de Ruth, cuidado que o Mário é mais novo que eu, não é? Mas enfim, estamos a falar de uma forma descontraída dos que já cá andam há muitos anos. A palavra guia é sempre olhada com alguma desconfiança, para não dizer muita. E vai daí, na página 21, o Mário diz assim, criar uma criança. A frase parece quase um pleonasmo ou uma redundância. Desconfiem, pois, das receitas fáceis que vêm nos livros. Apetece-me dizer, mesmo correndo o risco de, a partir daqui, os leitores começarem a olhar-me com desconfiança. E abandonar o livro. Exatamente. Eu cheguei aqui e disse, pois cá está. Se não fosse na 10, era na 12, se não tinha sido na 8. Porque o que é que o Mário está a dizer? É evidente que se um especialista, e ainda por cima reputado, escreve um livro, neste caso sobre educação, podia ser sobre outra coisa qualquer, as pessoas, pese embora toda essa informação de que a Inês, e muito bem falou, porque as pessoas também vão para os computadores e metem, por exemplo, adolescência, problemas mais frequentes.
E se não tiverem cuidado, vão diretas para o trabalho na manhã seguinte, porque não faltam artigos. Não é? Pronto. Mas as pessoas olham, veem o nome e dizem assim: espera aí, ora vamos lá ver, para, para retomar a sua palavra. Que regras básicas é que este tipo preconiza? E por isso o Mário diz: atenção, gente, cuidado com as receitas fáceis dos livros. E as receitas são fáceis, elas mesmas, e são ainda mais facilitadas pela nossa nostalgia, Inês, porque nós sentimos inseguros. O que é que nos apetece? Uma versão light dos 10 mandamentos, a dizer-nos o que é que está bem e o que é que está mal. É evidente que depois tropeçamos na realidade, que é, temos aquelas regras encasquetadas, depois temos à nossa frente os nossos filhos e o raio dos marotos, pá, dos meliantes, não encaixam exatamente na descrição que veio no livro e para a qual nós já temos uma resposta engatilhada. Ora, o manual depois deixa de nos servir. O manual deixa de nos servir. Mas é indiscutível que, e se quiser até, em alguns de nós, por preguiça mental. É muito mais simples isto acontecer assim. E é muito curioso. Porque nós não podemos esquecer que especialidades como a psicologia, a pediatria, etc., são especialidades da viragem do século XIX para o século XX. É óbvio que também temos de dizer assim, e não havia grossas asneiras em processos educativos até aí, seguramente. Mais até. Exato. Mas também se coloca a questão, e não continuou a haver grossas asneiras depois. E indo mais fundo, será sequer justo ao Machado Vaz fazeres uma comparação quando o estatuto da criança mudou completamente? É porque nós temos que nos perguntar assim, mas então porquê é que aparece psicologia infantil? Porquê é que aparece pediatria? Tudo mais ou menos na mesma altura? Porquê é que essas especialidades ou subespecialidades não apareceram antes? Porque a criança também passou a ter um estatuto diverso, minha querida. A criança passou a Deixou ser... de ser apenas a criança? A criança era um adulto em miniatura. Ao contrário, então. E passou a ser o pai do adulto e a mãe do adulto. Ou seja, aquele velho ditado, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, aplicado ao crescimento passou a ser assim. Diz-me como cresceste e dir-te-ei o que vais ser como adulto. E, evidentemente, em alguns casos, e perdoarão os que não estão de acordo comigo, com um excesso de determinismo. Quer dizer, alguns dos meus colegas, na minha opinião, sublinham tanto a importância da infância que uma pessoa fica quase com a sensação que os dados ficam completamente julgados naquela altura e que depois não há margem de liberdade para haver modificações. Como ser criança na infância, às vezes, não é? Pronto. Eu não tenho essa visão. As coisas não ficam todas decididas. Mas é evidente, não é por acaso, que o tempo dedicado à educação das crianças não cessou de crescer e quando diminui é motivo de preocupação para todos nós. Não é? Que dizemos, ai, com a vida de hoje em dia não se consegue. Mas quem me dera ter mais tempo. Isto traduz um desejo, mas traduz também um sentimento de responsabilidade. E também, diga-se passagem, pode traduzir uma nostalgia de gozo, porque dá muito gozo vê-los crescer também. Mas é a noção de que este processo é importante e, portanto, tem de ser acompanhado com muito cuidado. Vamos falar desse cuidado na próxima semana. Já acabámos? Já acabámos. Eu não acredito nisto. Mas então, pelo menos, só para eu comprar a consciência, Diga. deixe-me deixar uma frase do Mário como é que vocês dizem? 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 Como é que vocês
teaser. Um teaser para a próxima semana, sim. Imagino o que o Maroto escrevia na página 20. De onde veio a ideia peregrina de que as crianças são dóceis, amorosas e que rapidamente aprendem a obedecer? E são. São de facto amorosas e queridas. Mas há momentos em que compreendemos o rei Herodes e desejávamos que a vida começasse aos 18 anos de idade, de preferência com apartamento próprio, emprego garantido e uns jantares semanais para matar saudades. Está a ver o que ele está a fazer aqui? Está a desculpabilizar os momentos de agressividade que nós temos para com os anjinhos, que às vezes nos põem à beira de uma crise de nervos. E introduzir aí uma nota humorística muito importante, não é? Também. O velho Herodes, não é? Que não era para brincadeiras. O povo bem dizia, rimando. Beijinho. Júlio, vamos ouvir o desculpas, Não faz mal, eu sei que está com pressa, mas vamos ouvir Simon and Garfunkel com Mrs. Robinson, que é uma canção que eu ouvia em Nova, e depois o Júlio, para a semana, escolherá uma... De um filme que levanta problemas curiosos de educação, diga-se de passagem. Vamos a isso. Que filme? É o The Graduate. Sim, já tinha. Eu não vi, mas o Júlio já aqui tinha falado. A relação daquela rapariga com aquela mãe é uma relação complicadíssima. Muito bem. Para a semana continuaremos a falar de educar com amor. Sim, Um beijinho. Senhor. Beijinho.